Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live fundamentadas na palavra. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. Bom dia. Deus abençoe a cada uma de vocês. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa live fundamentada na palavra. É uma bênção, minhas irmãs, ter todas vocês aqui comigo para mais uma manhã, mais um tempo de palavra, mais um tempo que aprove ao Senhor. Tenho certeza que será uma bênção. Gisele, seja bem-vinda. Bom dia. Nice, Roselane, sejam todas bem-vindas a mais uma live aqui do Fundamentadas na Palavra. Já estou aqui com o meu cafezinho. Gente, que maravilha! Começar o dia com um cafezinho docinho, fresquinho, cheio do Espírito Santo. Café é de Deus. Ainda mais, gente, docinho, né? Meu Deus. Muito bom dia, Thalita. Seja bem-vinda, minha amiga. Confeitaria Rosemary. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Vou estar orando para dar início aqui a mais uma palavra. Tenho certeza que vai ser uma bênção do Senhor. Vamos orar para começar mais uma live fundamentada na palavra. Isso aí, Thalita, em nome de Jesus, me ajuda aí. Bom dia, minha irmã. Amém. Vamos orar, meninas, para começarmos, para sermos breve nessa palavra que o Senhor tem para nós. Nosso tema hoje é: não saia da posição. Não saia da posição. Vamos orar, consagrar ao Senhor esse dia e mais essa live em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, bendizer o nome do Senhor. Jesus, muito obrigada por esse dia, Deus, dia de paz, dia de bênção. E eu te peço, Espírito Santo, vem nessa live, vem nessa palavra. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença. Onde quer que as minhas irmãs estejam, meu Deus, que elas venham sentir a tua presença, que elas venham sentir a tua graça, que elas venham sentir a tua paz. Senhor, que o Senhor possa trazer calma, que o Senhor possa trazer, meu Deus, o refrigério a cada mulher que já está aqui, cada mulher que ainda vai entrar aqui, as mulheres que irão assistir essa live gravada, sintam a paz do Senhor, sintam o refrigério do Senhor, sintam a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse dia, nos direcionar, nos instruir. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as minhas irmãs, que seja repreendido todo tipo de distração, seta maligna, que possamos estar, meu Deus, completamente armaduradas, Deus. Em nome de Jesus, revestidas com toda a armadura do Senhor, Pai. Coloca sobre a nossa cabeça o capacete. Em nome de Jesus, coloca sobre a nossa cintura o cinturão, a couraça, as sandálias, a espada, o escudo, que possamos estar, ó Deus, em nome de Jesus, completamente revestidas de toda a armadura do Senhor, Pai. Nos cobre com teu sangue nesse dia, nos cobre com teu sangue nessa manhã poderosa. Senhor, que possamos ter um dia de bênção e de paz. Repreende toda seta, todo embaraço, tudo que poderá tentar, Deus, nos atrapalhar. Eu já repreendo no nome poderoso de Jesus. Nada prevalecerá, meu Deus, contra a igreja do Senhor. Nenhuma ferramenta, meu Deus, forjada prevalecerá contra as nossas vidas. Ser conosco nessa manhã, repreende o mal nos ares, Deus, que tenta trazer impedimento, inquietação, está repreendido em nome de Jesus. Acampa os teus anjos nessa casa, acampa os teus anjos nesse bairro, Senhor, e na casa de cada uma das minhas irmãs, no nome poderoso de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e oramos nessa manhã. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindas mais uma vez, minhas amadas irmãs. Se o Espírito Santo impulsionar a vocês, compartilhe essa live com uma irmã, compartilhe essa live com alguém, alguém que não pode sair da posição, alguém que você sabe que não pode sair da posição. Então encaminha em nome de Jesus para alguém. E vamos juntas, em nome de Jesus, para mais uma palavra. Eu gostaria que quem trouxe Bíblia para a live, pudesse abrir em Abacuque. Nós vamos falar hoje em Abacuque, no capítulo 2. Esse texto já me acompanha há alguns dias.
se não meses. Na verdade, desde o dia 7 de setembro, eu estou com essa palavra no meu coração, já programada para a live, para o fechamento dessa série de palavras, e nós falaremos aqui em Abacuque, capítulo 2. Vou escrever aqui, minhas irmãs, para ficar mais fácil. Abacuque, capítulo de número 2. Amém? Glória a Deus. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha o que Abacuque, no capítulo 2, está falando. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Amém? Nós não temos muitas informações, minhas irmãs, sobre Abacuque. Nós não sabemos muito sobre a vida, sobre a tribo, sobre a vida familiar desse profeta. Eu já vou começar aqui introduzindo essa mensagem, trazendo um panorama aqui do capítulo 1 até chegar no capítulo 2. E nós não temos muitas informações sobre Abacuque, sobre a vida familiar, sobre a vida profissional. Nós não temos muitas informações sobre a tribo. Nós não temos muito o que saber sobre esse homem, senão o suficiente de que ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E o interessante nesse livro aqui do profeta Abacuque é que ele não está apenas falando para um povo. Como os outros profetas anteriores, Abacuque ele não está apenas falando para um povo, mas Abacuque aqui ele está dialogando com Deus, ele está conversando com Deus, ele está colocando diante de Deus as suas queixas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, os seus pensamentos. Então, um pouco do contexto de Abacuque é esse. Ele vai diante do Senhor, levando as queixas dele, que nós iremos entender. Ele vai levando as suas dúvidas ao trono dos céus em oração, conversando com Deus. E aí nós vamos perceber que ele vai fazer a primeira queixa, o Senhor vai responder. Ele vai fazer a segunda queixa, o Senhor vai responder. Depois ele vai fazer a oração dele, de gratidão por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez e iria fazer. E basicamente, a introdução de Abacuque é essa. E nesse capítulo 1, principalmente, antes de chegar no 2, no capítulo 1 nós vamos compreender esse profeta questionando a Deus. Por que ele está questionando a Deus? Porque ele vê a injustiça, ele vê a violência, ele vê a corrupção, ele vê a opressão, ele vê as injustiças. Um caos terrível. Abacuque ele está diante de um caos completamente absurdo, porque ele está vendo injustiça, ele está vendo opressão, ele está vendo ali corrupções, ele está vendo violência e muitas violências. E ele pergunta ao Senhor: meu Deus, até quando? Até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me ouvir? Até quando, Senhor, eu vou ver toda essa desgraça acontecendo, todas essas coisas aqui nas minhas vistas, e o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai responder nada? Então essa é a primeira queixa de Abacuque, porque ele está vendo a injustiça, ele está vendo a opressão, ele está vendo o caos, um colapso moral, um colapso social, tudo capengando naquele lugar, pecado, idolatria, várias tribulações acontecendo, pecado, imoralidade. E ele está ali: Senhor, como é que é? O Senhor não está vendo esse negócio? O Senhor não está me ouvindo? O Senhor não vai me responder? Aparentemente aqui ele está passando por um silêncio, ele está experimentando um silêncio de Deus. E é interessante, porque quando nós olhamos para essa primeira parte da história, nós vivemos um pouco de nós mesmas diante de Deus. Quando nós passamos as nossas situações, quando nós vemos tantas injustiças acontecendo,
E nós perguntamos para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo essa injustiça? O Senhor não está vendo, meu Deus, esse bando de pecados? O Senhor não está vendo o que esse povo está fazendo? O Senhor não está vendo, Jesus, essa violência toda, essa corrupção toda? O Senhor não está vendo, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo, nessa nação? O Senhor não vai fazer nada? Nós nos comportamos muitas das vezes igual a Abacuque. Ficamos indignadas, esperando a resposta do Senhor. E ele estava vendo os ímpios prosperando, os ímpios avançando, enquanto os justos estavam sofrendo. E isso é muito igual aos nossos dias, porque ainda está acontecendo. Nós ainda vivemos um cenário como esse, onde os ímpios avançam, os ímpios prosperam, os ímpios fazem, acontecem, e os justos, o povo de Deus, em alguns momentos sofrendo, padecendo, passando por tribulações, opressões, vendo todo o caos instalado na terra. Passamos por isso, é ou não é verdade? Você não vê isso acontecendo? Você não fica questionando para Deus: meu Deus, por que eu estou desse jeito, sendo a tua filha, a tua serva? E o fulano que não serve ao Senhor está daquele jeito tal. Às vezes nós nos comportamos assim, exatamente como Abacuque estava se comportando, diante de uma situação tenebrosa, questionando a Deus. E o Senhor responde a primeira queixa de Abacuque. Eu estou aqui, minhas irmãs, introduzindo esse contexto aqui de Abacuque para entendermos, começando aqui no capítulo 1 até nós chegarmos no capítulo 2, só para vocês entenderem aqui, né? Porque não tem como isolar um texto, não tem como adiantar, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Então, Abacuque estava dentro de um contexto de violência, de pecado, de idolatria, de imoralidade, de injustiça, de caos moral, de caos social, de destruição, e ele está ali questionando a Deus. O porquê? Se Deus não está ouvindo ele, porque ele está ali vendo a violência, ele está vendo tudo acontecendo, e parece que tinha ali um silêncio de Deus naquele momento. E Deus responde a Abacuque. Só que a resposta não agrada muito o profeta. Essa resposta que Deus dá para Abacuque, ela vai chocar. Ela vai deixar Abacuque chocado, porque Deus vai logo responder para ele: olha, Abacuque, parafraseando aqui, minhas irmãs, vou levantar a Babilônia, os caldeus, para julgar Judá. Sendo que a Babilônia, eles eram descritos como um povo terrível, um povo cruel, impetuoso, pessoas implacáveis, onde o Deus deles era a própria força. E isso deixa Abacuque chocado com o Senhor, né? Porque ele fala: meu Deus, o Senhor é santo, o Senhor é justo. Como que o Senhor vai usar uma nação mais perversa do que Judá para disciplinar teu povo? E aqui tem uma parte muito importante, muito interessante, que eu até vi o pastor Hernandes Dias Lopes comentando sobre essa partezinha aqui. E o pastor Hernandes, ele faz um comentário muito assim, perfeito, porque ele diz: quando a palavra não corrige, Deus levanta circunstâncias duras para disciplinar e trazer ao arrependimento. Era o que estava acontecendo. O povo não queria ser corrigido, se permitir ser corrigido pela palavra de Deus. Então Deus, nesse momento, tinha que levantar uma circunstância caótica, difícil, algo duro, algo pesado, para fazer com que a nação se arrependesse e se voltasse para Deus, porque até então Judá estava completamente fora da aliança. Judá estava completamente distante do Senhor, pecando e ignorando as correções anteriores, porque antes de Abacuque teve outros profetas. Teve Isaías, por exemplo, que Deus usou para trazer aviso para o povo. Teve Jeremias, que Deus levantou, Deus usou para denunciar o pecado do povo. Então, a nação, ela já vem de uma sequência de avisos da parte de Deus. A nação já vem de uma sequência de Deus levantar profetas
para apontar ali o pecado, para apontar o que está dando errado, para se converter, para se arrepender e para se manter na aliança. Mas o povo estava resistindo à correção. O povo não queria saber da correção. E aí precisava haver uma disciplina da parte do Senhor, completamente dura e pesada, porque, irmãs, isso acontece em alguns momentos. Quando o coração está endurecido e a palavra não entra, vem uma circunstância para tentar nos colocar no nosso lugar. Porque para um coração difícil existe um processo difícil. Quando o coração está difícil, quando o coração está endurecido, vai vir uma situação, uma circunstância na proporção desse coração. Processo difícil, coração difícil também. Então Deus vai ter os seus meios estes diferentes dos nossos, para tratar conosco, para nos dar uma direção e para nos corrigir, porque o pai, ele corrige o filho, o pai que ama, ele vai corrigir, e o Senhor precisava corrigir essa nação. Tanto é que em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 13, vai estar escrito: falei-vos continuamente, mas não me ouvistes. O povo não ouvia, o povo não queria se render, o povo não queria deixar Deus trabalhar, o povo não queria seguir a palavra, a direção de Deus. E aí, Deus levanta a Babilônia. Vai guerrear, vai pegar, vai amassar, falando na nossa linguagem. Mas era um tratamento. Foi dentro desse contexto de Abacuque, de injustiça, de pecado, de violência, idolatria, corrupção, onde parecia que Deus estava em silêncio. O profeta se levanta ali para falar com Deus, para colocar diante do Senhor suas dúvidas, as suas queixas, e expor o seu coração para o Senhor. Aparentemente Abacuque confuso devido às circunstâncias que eram devastadoras, confuso talvez sobre os métodos de Deus, porque Abacuque se coloca como uma atalaia, ele se coloca ali como um vigia, aguardando mais tarde a resposta de Deus. Ele já tinha experiência da resposta de Deus no capítulo 1. E aí ele faz mais uma outra queixa ao Senhor, a segunda queixa, e agora ele vai aguardar a resposta do Senhor, confiante. E o Senhor responde. O Senhor mostra para Abacuque que os seus caminhos eram diferentes e mais altos do que os caminhos dele. E os nossos caminhos também. Porque os caminhos do Senhor para a nossa vida são diferentes, são mais altos, são maiores. Os planos do Senhor para a nossa vida, minhas irmãs, são mais altos, são maiores do que os nossos. Então não fique chateada, não fique frustrada se o teu plano terreno não der certo. Porque o plano que precisa dar certo é o plano de Deus para a sua vida. O que precisa fluir é o propósito de Deus para a sua vida. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre não sair da posição. Nós não podemos sair da nossa posição de atalaia, de sentinela, de vigia. Nós precisamos nos colocar exatamente como o Abacuque, numa posição de sentinela, de vigia, aguardando a resposta de Deus, aguardando a ação de Deus a nosso favor. Deus estava chamando o povo em Abacuque para viverem segundo os padrões dele, para viverem de acordo com aquilo que o Senhor estava fazendo, falando, direcionando. Ele estava levando o povo, querendo ensinar o povo a viver pela fé e não pela força do próprio braço, como os babilônios, que eram um povo que o Deus deles era a força dele. Então Deus estava querendo levar o povo a viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vive confiando no Senhor. O justo vive descansando no Senhor. O justo vive confiando na fidelidade do Senhor. E Abacuque se coloca na posição de sentinela igual Ezequiel. Porque Ezequiel, que foi também um profeta, se coloca numa posição de sentinela, de vigia,
de homem sendo usado pelo Senhor. E aqui nós vamos entender que Abacuque, tomando a sua posição sobre a muralha, para aguardar, saber o que Deus iria lhe dizer. Qual seria a resposta de Deus para essa segunda queixa de Abacuque? E o Senhor responde, olha que fidelidade de Deus. Irmã, há poder na nossa oração. Amém, pastora Karina, glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus, que maravilha, Deus é fiel. Irmãs, há poder na nossa oração. Quando nós clamamos, o Senhor responde. Quando nós questionamos, o Senhor responde. Quando nós perguntamos, o Senhor responde. Abacuque era esse homem de intimidade com Deus e nós precisamos aprender com ele a desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus. Porque ele não tinha medo de expor para Deus as suas queixas. Ele não tinha medo de expor para Deus as suas dúvidas. Ele não tinha medo de expor para Deus a situação que estava acontecendo. Ele falava, ele questionava. E nós precisamos ter a mesma postura e posição de orar, de perguntar, porque Deus, ele responde. Nada vai passar despercebido ao Senhor. Talvez ele não vá responder no nosso dia, no nosso horário, no nosso tempo, mas ele vai responder em algum momento da nossa vida. E o Senhor responde por visão. Manda o profeta escrever nas tábuas. Havia um tempo determinado para se cumprir aquela visão. Não iria falhar o cumprimento daquela visão. E ainda que demorasse, era para esperar. Ainda que demorasse, era para esperar. Você consegue até aqui perceber a intimidade de Abacuque com Deus? Você começa até aqui a sentir a confiança que Abacuque tinha em Deus e na fidelidade de Deus? A nível de colocar, sim, seus questionamentos diante do Senhor, tendo certeza, convicção de que o Senhor lhe responderia. Você consegue perceber o valor de uma intimidade com Deus? Você consegue perceber o valor de estar posicionada em Deus? Você consegue perceber o valor de ter uma postura, um posicionamento de fé, de intimidade, de relacionamento, de fé, de convicção na presença de Deus? Porque há valor nisso. Há uma nobreza nisso. Em confiar 100%, em descansar 100%, em colocar diante do Senhor o que pensa, o que sente. Existe valor nisso. E nós não podemos sair, minhas irmãs, dessa posição. Nós não podemos sair da nossa posição de oração, de palavra, de jejum. Nós não podemos sair da nossa posição diante de Deus. Nós não podemos sair do nosso posto de sentinela, de vigia. Nós não podemos sair, nós não podemos abrir mão, nós não podemos descansar, nós não podemos relaxar na fé. Nós precisamos nos manter na postura, no posicionamento, na fé, na esperança, na convicção, vigiando sempre e em todo momento, tomar a posição, permanecer na posição, não sair da posição. Esse texto, esse livro, ele vai nos falar muito também, minhas irmãs, sobre o permanecer. Porque mais importante do que eu saber que há uma promessa, que há um propósito para a minha vida, mais importante do que tudo isso, é eu permanecer nessa promessa, é eu permanecer nessa palavra, é eu permanecer nesse alinhamento do céu para a minha vida. Mais importante do que saber, do que ter acesso, é permanecer. E Abacuque foi um homem que permaneceu esperando a resposta do Senhor.
esperando Deus bradar do céu, esperando Deus fazer alguma coisa. Ele esperou. Pacientemente ele esperou pela resposta do Senhor. Vai ficar gravado, pastora? Vai ficar gravada, pode ficar em paz. Vai ficar gravada aqui e também depois vai para o YouTube também, em nome de Jesus. Então, mesmo cheia de queixas, minha irmã, mesmo cheia de dúvidas, mesmo cheia de perguntas, mesmo cheia de questões dentro de você, você precisa permanecer como Abacuque permaneceu. Você precisa decidir permanecer na promessa, na palavra, na oração, como Abacuque permaneceu. Nós estamos vindo de uma sequência de palavras proféticas e tudo que nós precisamos fazer agora é permanecer na nossa posição, não sair do nosso posto, não sair da nossa posição diante de Deus, não sair da posição de oração, não sair da posição de consagração, de jejum, não sair do posicionamento da palavra, não sair do posicionamento que o Senhor requer de nós. Nós não podemos sair, porque Abacuque ele não saiu da postura, ele não saiu do posicionamento, ele permaneceu. Ele permaneceu até que Deus falasse. E eu precisava compartilhar com vocês essa palavra, porque nós já estamos entendendo os processos de Deus sobre as nossas vidas. Só que nós precisamos ser mulheres que permanecem, nós precisamos ser mulheres que se mantêm na posição. Nós precisamos ser mulheres que não saem da posição de forma nenhuma, de jeito nenhum. Nós precisamos ser essas mulheres. Nós precisamos ficar na posição até que Deus dê uma próxima direção. Nós precisamos ficar na posição até que Deus fale alguma coisa. Nós precisamos ficar na posição até que Deus mostre o propósito, mostre a obra que Ele tem. Nós precisamos nos manter na posição até que Deus cumpra a promessa. Nós não podemos sair da posição de estarmos na palavra de Deus. Uma vez eu aprendi algo e eu guardei. Uma pastora, ela ensinando, ela perguntando: onde você está localizado, estacionado na palavra de Deus? Porque nós, como mulheres de Deus, nós precisamos estar dentro de um endereço dentro da Bíblia. Nós precisamos estar estacionadas em algum livro da Bíblia. Isso é permanecer na Bíblia. Isso é permanecer na palavra. Você pode ser uma mulher linda, maravilhosa, mas você tem que permanecer na palavra. Você tem que ter leitura, você tem que ter oração, você tem que ter consagração, porque não adianta nada ficar 2 horas vendo série, 5 horas lendo textão aqui no Instagram e não ter 5, 10, 15 minutos de leitura bíblica. Nós precisamos ser mulheres que têm um endereço na palavra. Onde você está? Estacionada na palavra. Porque a Bíblia ela é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso manual. Se nós não lermos a Bíblia, nós vamos conhecer Deus de que maneira? Se tudo que Ele é, a essência do Senhor, o caráter do Senhor, está na palavra. Mas se eu não conheço a palavra, como eu vou falar do meu Deus? Se eu não leio Bíblia, como eu vou falar que Deus faz? E é por isso que muitas pessoas não permanecem mais. É por isso que muitas mulheres, elas já saíram da posição. Elas receberam a palavra profética, elas receberam a palavra do profeta, elas receberam a visão do profeta, elas receberam a orientação do Senhor, mas por não permanecer na Bíblia, por não permanecer na presença de Deus, por não permanecer na oração, por não permanecer na consagração, não está vivendo a promessa. E não vai viver a promessa se não permanecer na oração, no jejum, na palavra, na consagração, no alinhamento, na postura. Se não tiver caráter transformado, não vai viver promessa. Se não mudar postura, não vai viver promessa.
Se não mudar linguajar, mesas, não vai viver a promessa. Então nós precisamos ser mulheres que decidem, que escolhem se manter na posição que Deus quer que nós estejamos. Não tem como, minha irmã, estarmos na presença de Deus com os velhos hábitos. Não tem como eu ser a mesma Karina de 14 anos atrás. Mesma mentalidade, mesmo costume, mesmas vestes, mesmo linguajar e também ter as mesmas tribulações. Então não tem como conhecer Jesus e não ser transformada. Não tem como. É impossível Jesus passar em algum lugar e não haver uma transformação. A menos que o coração esteja tão endurecido que não queira mudar. Mas quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Eu posso te garantir que quando Jesus entra na nossa história, Ele muda tudo na nossa vida. O Espírito Santo, quando Ele está dentro de nós, a partir do momento que nós estamos em Cristo, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence das nossas atitudes. Ele nos aponta as coisas que Ele não está gostando na nossa vida. Mas para isso nós precisamos permanecer. Permanecer na palavra, permanecer na presença, permanecer na oração. Muitas mulheres não estão vivendo a promessa porque não permaneceram na posição. A profecia chegou, a bênção chegou, mas saiu da posição. Parou de orar como orava, parou de jejuar como jejuava, parou de fazer propósito como fazia. Parou, diminuiu a frequência. Muitas não estão vivendo porque diminuíram a frequência. Saiu da posição. E quando nós saímos da posição, irmã, é ruína. Quando nós saímos da posição, nós retardamos o cumprimento da nossa promessa. Quando nós saímos da torre de vigia, nós retrocedemos na nossa fé. Quando nós saímos do nosso posto de sentinela, de mulheres que vigiam, de mulheres que oram, de mulheres que buscam pela presença, por nós, buscam pela nossa casa, buscam pela salvação dos nossos, quando nós saímos desse posicionamento, a desgraça chega, a ruína chega e as coisas começam a dar errado sim. O juízo de Deus desce sim, porque Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito, mas Ele quer trabalhar, Ele quer agir, mas nós precisamos deixar Ele agir, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não podemos sair da nossa posição. Você não pode sair da sua posição. Declare hoje, nesse momento, junto comigo: eu não vou sair da posição. Fale isso aí dentro da sua casa agora. Eu não vou sair da posição. Deixa nos comentários se você quiser deixar. Eu não vou sair da posição. Você não pode sair da posição. Não saia da torre de vigia, porque se você titubear, se você sair, minha irmã, vai ficar complicado. Você não pode perder tudo que você vem desenvolvendo e conquistando na presença do Senhor. E tudo que o nosso adversário quer é que nós venhamos perder a promessa, o propósito. Porque as pessoas se baseiam num hino que diz que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Morre sim, porque Moisés, coitado, morreu. Não entrou na terra prometida. Então quem tem promessa, morre. Todo mundo morre. Quem tem promessa, morre sem que ela se cumpra. Nós aprendemos isso com Moisés. Meu filho, tu vai entrar na terra prometida. Irou, pecou, não entrou. Saiu da posição por um momento. Um deslize, uma irazinha. Perdeu a bênção. Irmãs, não podemos sair da posição.
Nós precisamos permanecer na oração. Nós precisamos permanecer na palavra. Nós precisamos permanecer na presença de Deus. Ainda que demore, ainda que pareça que está demorando. Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez parece que está demorando. Minha irmã, ainda que pareça que está demorando, permaneça, não saia da posição. Ainda que não tenha acontecido aquele milagre, aquela transformação, escolha permanecer, não saia da posição. Continue confiando, continue buscando, continue acreditando, profetizando, continue alinhada na presença de Deus, continue alinhada nos propósitos de Deus. Mesmo que você tenha hoje dúvidas no seu coração, não saia da posição, faça como Abacuque, chegue diante de Deus e fale: Deus, Pai, meu coração está cheio de dúvida. Pai, meu coração está cheio de questionamento. Pai, meu coração está cheio de medo. Pai, meu coração está cheio de incredulidade. Pai, o meu coração está assim. Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo saída. Meu Deus, é injustiça, é desgraça, é humilhação, é vergonha, é tribulação, é perturbação. Eu não estou entendendo, Jesus, eu não estou sabendo lidar. Irmã, chegue-se. Achegue-se para perto do Senhor e coloque diante do altar dele as suas queixas, as suas dúvidas, os seus pensamentos. Abra o seu coração para o Senhor. Não é pecado falar para Deus. Não é pecado confessar que está com medo, que está incrédula, que está com dificuldade, de crer, que está com dificuldade de se entregar, está com dificuldade de liberar aquele perdão, está com dificuldade de sair daquela situação. Não é pecado expor para Deus. Abacuque expôs para Deus as suas queixas. Ele foi sincero com Deus, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, tu não está vendo, Senhor, tu não está ouvindo a minha oração. E Deus estava, e Deus respondeu, Deus se manifestou, e será da mesma maneira conosco. Nós precisamos ter esse coração, esse entendimento. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas queixas, o que estamos sentindo, o que estamos passando, sem medo, sem filtro, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso dono. Exponha para Deus, fale para Deus, mas não saia da sua posição. Não saia da posição porque está demorando. Não saia da posição porque não está enxergando nada. Não saia da posição porque está doendo. Não saia da posição porque tem desgraça, tem tribulação. Não saia da posição porque alguém falou de um jeito que tu não gostou. Não saia da posição porque está difícil, porque tem uma crise mundial. Não saia da posição. Você está proibida de sair da posição, irmã. Tem 7 mulheres aqui. Vocês estão proibidas de sair da posição, porque nós estamos debaixo de palavras proféticas. Nós já entendemos aqui nesse mês de setembro que nós somos um sinal profético, que Deus quer usar a nossa voz. Nós aprendemos aqui que precisamos nos esforçar, tomar o céu à força, se nós queremos mesmo ser um sinal profético. Nós aprendemos aqui que precisamos ter a nossa visão ampliada. Se queremos mesmo viver as promessas, a nossa visão tem que se ampliar. Nós precisamos enxergar aquilo que já existe da forma como é. Nós já recebemos aqui a mudança de estação, o Deus que muda épocas, o Deus que muda estações, e Ele já mudou as nossas estações, Ele já mudou as épocas da nossa vida. Ele já mudou. E você precisa tomar posse que Deus já mudou épocas e estações, e agora Ele te fala: não saia da posição. Porque Ele já fez, irmã. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Mas nós não podemos sair da posição. Nós vamos ser provadas no silêncio de Deus. Nós vamos ser provadas num aparente silêncio. Porque é aparente, Ele não está em silêncio. Mas é um aparente silêncio. Só parece que Ele está em silêncio. Mas Ele vai nos provar. O Senhor vai provar o nosso caráter. Ele vai provar a nossa fé. Ele vai provar se realmente nós tomamos posse da palavra. Ele vai provar se realmente nós cremos e confiamos na palavra. Ele vai provar a nossa fé.
Ele vai provar. Então nós precisamos nos manter na posição. Porque, irmã, não é porque não aconteceu agora que não vai acontecer. É um processo, está acontecendo. Só que Deus está trabalhando a sua fé. Deus está trabalhando a sua confiança nele. Ele quer ver se você realmente, você confia nele. Ele quer ver se você realmente crê na palavra dele. Ele quer ver se você realmente crê na promessa que foi feita e nos propósitos que ele tem para a sua vida. Ele está vendo tudo isso, ele está sondando tudo isso. Ele prova o meu coração, ele prova o teu coração. E é por isso que nós não podemos sair da posição. Porque nesse momento de Deus provar o nosso coração, vai vir setas malignas, onde o inimigo vai tentar armar tramas no caminho para a gente sair da posição. O inimigo vai tentar, irmãs, nos silenciar, nos intimidar. O inimigo vai tentar nos fazer olhar para as coisas que não estão dando certo, aparentemente. Ele vai tentar colocar emboscadas no nosso caminho. Ele vai tentar fazer coisas nos ares espirituais para que a gente saia da posição. Mas você está aqui ouvindo essa palavra e você tem que saber que você não pode sair da posição, mesmo que pareça que não está acontecendo, porque está acontecendo. O inimigo é mentiroso. E ele está tentando soprar nos teus ouvidos que não está acontecendo, que não vai acontecer, que não está prestando, que não está valendo de nada a oração, o propósito não está valendo de nada, está pagando preço à toa, está renunciando à toa. Ele vai tentar te pegar, irmã, nessa aparente demora, nesse aparente silêncio. Ele vai tentar te pegar aí para mexer com a sua fé, para abalar a tua estrutura. É por isso que tu não pode sair da posição. É por isso que eu não posso sair da posição. Eu não posso sair da palavra de Deus. A palavra me garante que Deus mudou a época e a estação. A palavra me garante que eu sou um sinal profético. A palavra me garante que o justo viverá pela fé. A palavra me garante que eu sou mais do que vencedora. Nós precisamos viver debaixo da garantia da palavra. O que a palavra está dizendo? É nisso que eu me movo, é nisso que eu acredito. Mesmo que pareça que está demorando, eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo na posição, eu continuo como uma sentinela, eu continuo como vigia da minha casa, eu continuo como a mulher que ora, como a mulher que se consagra, eu continuo como a mulher que lê Bíblia, tem amor pela Bíblia, tem prazer pela Bíblia, e mesmo que não tenha, eu oro pedindo a Deus para que Ele gere o prazer, gere a força, gere o ânimo, gere o desejo. Não saia da posição, porque Deus já te fez a promessa. E o inimigo está tentando te pegar na curva. O inimigo está tentando te pegar na boa. Ele está tentando te pegar, te enfraquecer, para que você não viva a promessa de Deus para sua vida, mas está repreendido em nome de Jesus. Você vai viver a promessa de Deus, porque você vai permanecer posicionada na palavra. Até que Deus te dê uma outra direção, permaneça na direção que Ele te deu agora. E a direção de agora é: não saia da posição. Permaneça na direção de Deus, até que Ele te dê uma nova direção. Permaneça na palavra de Deus, até que Ele venha descortinar o teu próximo passo. Permaneça na posição, permaneça na oração, permaneça no propósito, permaneça, seja uma mulher que vigia. Tenha visão espiritual aberta. Para de ficar achando que tudo é normal. É assim mesmo. Para com isso. Abra os teus olhos espirituais. Comece a discernir a guerra. Você não está guerreando contra carne e sangue. Você está numa guerra de potestades, principados, demônios. Você está numa guerra espiritual. Então para de normalizar. Não recua. Continua na posição,
como Abacuque, eu vou ficar na posição, não vou sair da posição até que Deus fale, até que Deus faça, até que Deus cumpra, até que aconteça. Eu não vou sair da posição de jeito nenhum. Não vou sair da posição. Contudo, levarei minhas queixas, minhas dúvidas para os pés do Senhor. E Ele vai falar, Ele vai responder, Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer direção. Nós precisamos ser mulheres estratégicas, sábias. Nós precisamos ser honestas, irmãs. Honestas com Deus, sinceras com Deus. Porque Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele conhece. Então você precisa tomar posição de ser cada vez mais honesta com o Senhor. De colocar diante dEle seus questionamentos, suas dificuldades, pedindo a ajuda dEle. Então não saia da posição. Continua. Confesse os teus conflitos. Confesse as tuas queixas. Confesse as tuas incertezas. Confesse os teus medos para o Senhor. Confesse. Fique no teu posto sentinela. Toma posição. Não saia da posição. Não ceda. Não retroceda. Permaneça. É uma guerra, é uma injustiça, é uma tribulação. O mundo está um caos. Mas, irmã, permaneça. Nós precisamos permanecer na posição que já nos foi confiada por Deus. Eu não sei o que o mundo vai fazer, mas eu sei o que eu tenho que fazer e é isso que eu tenho que me direcionar. Ninguém ora, mas eu tenho que orar. Ninguém lê a Bíblia, mas eu tenho que ler. Se ninguém faz, problema de quem não faz. A nossa missão é fazer, é orar, é jejuar, é ler Bíblia. Se o irmão da direita e da esquerda não está fazendo, problema dele. Deus vai tratar com ele. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Estar posicionadas na oração e na fé. Crendo que o Senhor tem resposta e crendo que o Senhor faz. Fique na posição, irmão. Nós não podemos ser como a parábola do semeador. Tu já viu a parábola do semeador? Lá em Mateus 13. A parábola do semeador, perdão. Mateus 13, olha só. Mateus 13, a partir do verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem, do reino não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E por que o maligno vem e arranca? Porque não tem raiz. E por que não tem raiz? Porque não está na oração, não está na posição, não está na oração mesmo, firme e forte. Não está na palavra, não está no jejum. Aí o diabo vem e arranca a semente, arranca a palavra, arranca aquela palavra de fé, arranca aquela palavra de encorajamento que o Senhor te deu, arranca aquela palavra de esperança que o Senhor te deu. Porque não está enraizada na oração e na palavra. Aí facilmente o diabo vem e arranca a palavra que foi lançada, lida, ministrada. Nós não podemos ser mulheres beira do caminho, mulheres sem raiz, porque não busca, porque não paga preço. Sabe tudo da vida de todo mundo, mas não sabe nada da Bíblia, não sabe nada da vida de Jesus. Nós não podemos ser beira do caminho, que sabe tudo da Virgínia, sabe tudo do mundo secular, mas não sabe nada de Jesus, não sabe o milagre de Jesus, não sabe nem o primeiro milagre de Jesus, não sabe nada, não sabe nem de onde Jesus veio. Nós não podemos ser essas mulheres ignorantes na palavra, porque isso, irmã, é ignorância. Ignorância, porque não lê. Nós somos chamadas a ler Bíblia, examinar a Bíblia. E se não tem entendimento, o Senhor vai dando entendimento conforme vai lendo a Bíblia. Então você precisa começar a ler a Bíblia hoje, agora. Você precisa se posicionar na palavra, ter um endereço na palavra. Você precisa se posicionar na oração, todo dia na oração. A ter um momento de oração, a ter um lugar de oração. Esse é o meu lugar de oração, ninguém me tira daqui, hora tal eu entro naquele lugar e só saio hora tal.
Você precisa. Ah, Karina, eu tenho um filho pequeno. O meu filho não me deixa orar. Ora com o teu filho no colo. É bom que ele ouve. É bom que ele ouve a oração. É bom que ele começa a entender. As palavras começam a entrar na mente dele, no coração dele. Se a criança é pequena, te impede, ore com ela junto. Coloca no colo, sai andando pela casa e orando, deixa ele orar, deixa ele ouvir, deixa ela ouvir, deixa essa criança saber que a mãe ora, deixa essa criança ouvir a oração da mãe, para ela ter essa memória afetiva dentro dela. Eu cresci com a minha mãe orando, eu ouvia a minha mãe orando, a minha mãe sussurrando. E aí, minha irmã, se tem uma batalha espiritual na tua casa que tu começa a orar e as coisas começam a vir distração, certa perturbação, começa a declarar, tá repreendido em nome de Jesus essa perturbação. Eu vou orar. Esse é o meu momento de orar. Esse é o meu momento de ler Bíblia. Ah, Karina, tu não é mãe, tu não entende. Ah, irmã, em nome de Jesus, para de ficar falando que, porque tu não tem, tu não entende. Nós já passamos muito isso no nosso ministério. Quando nós íamos aconselhar pais, eles falavam pra gente assim: mas vocês não têm filho, né? Vocês não entendem. Nós entendemos sim. Nós entendemos que um pai e uma mãe tem que ter posicionamento, tem que ter vida de oração, independente se a criança é grande, pequena, recém-nascida, está dentro do ventre. Nós entendemos sim de que pai e mãe tem que ter postura dentro de casa e o filho tem que saber, o filho tem que entender, o filho tem que ouvir. Nós entendemos sim. Porque se nós não tivermos esse posicionamento, e se os nossos filhos não verem nós, homens e mulheres de Deus, quem é que vai ver lá fora? Ninguém, porque se dentro de casa a gente não tem reconhecimento. Então nós precisamos parar de dar desculpas, irmãs, e começar a fazer o que nós temos que fazer. Porque Deus não tolera desculpa. Deus não tolera vitimismo. Não. Porque Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que nós somos capazes sim. Ele sabe que nós temos como fazer sim. Ele sabe que nós podemos orar sim. É mais bonito a gente confessar que a gente não quis ir. É isso mesmo, Ana Lu. Ravi, é profeta. Ravi é profeta. O varão é cheio. Pequenininho, gente. É cheio já do Espírito Santo. É isso mesmo. É isso que tem que fazer. É impor a mão. É ir para cima, é declarar a palavra na vida do filho, é declarar a palavra na vida do marido, é declarar a palavra na vida desses atribulados que nos cercam aí, por aí, essas coisas estranhas que acontecem. É declarar a palavra, é um posicionamento. Eu não saio da posição, eu não saio da minha torre de vigia. Eu não saio da torre de vigia. Eu não vou cair nesse laço do passarinheiro. Eu não vou cair nessa estratégia maligna. E é isso, irmãs. É o posicionamento, é não sair da posição. Eu não saio da posição. Você não sai da posição em nome de Jesus. Tem aqui outro versículo, aqui em Mateus 13 ainda, nessa parábola do semeador, que é uma palavra muito forte. No versículo 20... quanto à semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, recebe com alegria, ouve, crê, né? Surge uma expectativa ali na hora que está ouvindo. Mas quando surge uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra, já logo abandona. Terreno pedregoso. Ouve a palavra, recebe com alegria, mas basta vir a tribulação, basta vir um desafio, basta se levantar um gigante, pronto. É o estopim para sair fora, para perder a palavra, para perder a bênção. Nós não podemos ser essas mulheres. Nós não podemos ser beira do caminho, nós não podemos ser terreno pedregoso de jeito nenhum. Nós precisamos ser mulheres que se mantêm na posição. Se coloque na brecha. Deixa Deus te usar. Não deixe, irmã, de maneira nenhuma, o inimigo roubar as palavras que o Senhor tem declarado sobre você.
O Senhor te fez com um propósito. O Senhor te fez para uma missão. Então não deixe o inimigo roubar. Não saia da posição. Não saia da posição porque ficou chateada. Não saia da posição porque alguém falou mal de você. Não saia da posição porque a tribulação está persistindo. Não saia da posição porque Deus é fiel. Ele já falou que você tem uma promessa. Ele já falou que os pensamentos que tem sobre você são de paz e não de lhes causar dano. O Senhor tem palavras para você. O Senhor tem um caminho para você. Tem um lugar para você. Mas você precisa permanecer. Não saia da sua posição. Não saia. Não é porque está demorando que não vai acontecer. É um processo, já está acontecendo. E falta, olha, muito pouquinho para você viver o que Deus disse que você viveria. Tá faltando muito pouco, pequenininho mesmo. Então não saia da posição. Não saia da oração, não saia do jejum, não saia da palavra, não saia do propósito, não saia por nada nessa vida, não saia da posição. Porque o que é, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. E tá faltando pouquinho. Porque ele já mudou a época e a estação da nossa vida. Ele já mudou. O que falta agora é detalhes, são ajustes. E ele está nos conduzindo nesse caminho. Então não sai da posição. Não é porque o dia mal chegou, não é porque hoje você está sentindo uma coisa esquisita, uma opressão, que você vai desistir. Não, não desista. Quando vem a guerra, a opressão, o peso, a tribulação, já é ali uma indicativa de que está muito perto. Está muito perto de romper totalmente. Está muito perto. Então se mantenha na posição em nome de Jesus, como Abacuque. Se mantenha na posição. Não fica olhando, minha irmã, para a direita e para a esquerda, não. Para o povo que está se perdendo, não. Foca no processo. Foca no teu propósito. Foca na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E não saia da posição. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não saiam da posição de forma nenhuma. Seja como Abacuque. Vá diante do Senhor. Coloca tuas queixas, teus pensamentos, tuas dúvidas, teus medos, tuas incertezas. Coloca tudo no altar do Senhor. Coloca tudo diante de Deus. Sem filtro mesmo. Senhor, é assim. Deus é assim. Senhor, que perturbação na minha mente. Fulano fez algo que eu não gostei. Beltrano, Senhor, eu errei, eu pequei, eu vacilei. Ah, Jesus, eu me distraí. Vá diante dele, confessa. É igual Jesus falou para a pecadora. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Pediu perdão, se arrependeu, agora vai, e não faz de novo. Então, não se distraia, não saia do teu posto, não saia da posição. Isso aqui é uma palavra de alerta, porque está pertinho de romper. E nesse tempinho nesse intervalo aí para romper, o inimigo vai tentar nos confundir. Mas se ficar na posição, não vai ser confundida. Se ficar na oração, não vai ser enganada. Se ficar na palavra, na oração, no jejum, aí tu vai desmascarar o inimigo. Aí tu vai estar preparada, capacitada, fortalecida, pronta para a guerra. Tá faltando muito pouco, irmã, para romper e para se cumprir. Então, mantenhamos-nos vigilantes, que possamos nos manter na nossa torre de vigia e tendo as anteninhas ligadas. Quando alguma coisa ficar muito estranha, já vai logo orar, repreender, se colocar mesmo em posição de guerra, de oração. Não abaixar a guarda, não baixar a cabeça, seguir em frente. E o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele tem nos prometido, em nome de Jesus. Lembrando que, para que se cumpra, precisamos estar na posição. Não saia da posição. Não ceda, não retroceda, não se distraia. Amém? Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Concluindo esse mês de setembro, foram 5 lives, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mês que vem tem mais. Em nome de Jesus, nós vamos continuar.
E foram 5 lives que todas estão se conectando. Os temas, eles conversam entre si. E essa última live é para que você não saia da posição, para não perder tudo o que recebeu até aqui. Não saia, não saia. Não saia mesmo, em nome de Jesus. Está repreendido todo o levante do inimigo contra a sua vida. Não saia da posição em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, vou orar por vocês, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida das minhas irmãs. Quero colocá-las, Senhor, nas tuas mãos, nas melhores mãos. Não existe outras melhores mãos, ó Pai, a não ser as tuas mãos. E eu coloco as minhas irmãs nas tuas mãos. E eu peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fortalecer as minhas irmãs. Nos fortaleça aqui nesse dia, nos fortaleça nesse momento. Senhor, aprofunde as nossas raízes em Ti. Pai, nós ouvimos aqui nesse dia, Pai, que nós precisamos nos manter na posição, como Abacuque, Deus, que se manteve ali como sentinela, como vigia, aguardando a Tua palavra, aguardando a Tua resposta. Nos ajuda a estar posicionados no Senhor, aguardando a Tua palavra, aguardando a Tua resposta, aguardando, Senhor, a Tua direção. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a tentativa das trevas, Deus, de trazer inquietação, perturbação, ansiedade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós declaramos que a nossa mente é do Senhor. Nós declaramos que o nosso coração é do Senhor. A nossa mente não é depósito do diabo. A nossa mente é um depósito da palavra de Deus. Nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Nós declaramos a Deus que os nossos dias são do Senhor. Nós declaramos que a nossa família é do Senhor. Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos alinha. Espírito Santo nos vivifica nessa manhã. Deus, onde tem um coração ansioso, que a Tua mão alcance nesse momento, tirando a inquietação, tirando a ansiedade, tirando o medo, tirando a agitação da alma, que essa alma se converta, se renda em nome de Jesus, que essa alma receba a paz do Senhor, que essa alma receba o refrigério do Senhor, o livramento do Senhor, a força do Senhor, a coragem do Senhor em nome de Jesus. Pai, que possamos ser mulheres estratégicas, mulheres cheias do Espírito Santo. Eu profetizo que as minhas irmãs serão mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres, ó Deus, que terão a palavra na ponta da língua, na tábua do coração, na mente, em nome de Jesus. Levanta elas como sentinelas de seus lares. Mulheres que irão posicionar sua família, posicionar seus filhos. Mulheres que irão posicionar uma nação, uma geração em nome de Jesus. Fortalece as minhas irmãs, Pai. Abençoe seus lares. Receba em nome de Jesus a visitação do Espírito Santo. Provisão nos teus celeiros. Provisão de saúde. Provisão em nome de Jesus. Provisão, em nome de Jesus, eu oro por provisão, que as minhas irmãs sejam vitoriosas, recebam, ó Deus, a Tua direção, a Tua orientação, Deus, no nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, envia anjos, ó Deus, à frente das minhas irmãs. Cuida, protege, guarda, em nome de Jesus, Deus. Fortalece elas no dia mau, em nome de Jesus, Deus, que elas venham ter convicção, que elas venham ter fé, esperança, Deus, em nome de Jesus, e que elas possam estar firmadas na palavra, fundamentadas na palavra, em nome de Jesus. Nos dê um dia de paz, de bênção, nos dê um dia de vitória. Continua o Espírito Santo palestrando ao nosso coração, Senhor. Vai nos livrando do mal, vai nos livrando, Deus, das ciladas do maligno. Em nome de Jesus, vai desfazendo todo o laço, todo o embaraço do inferno. Em nome de Jesus, vai desfazendo toda a trama maldita, em nome de Jesus. Meu Deus, vai desfazendo, em nome de Jesus, o mal. Deus, vai despedaçando, Deus, todo o arco. Vai, em nome de Jesus, quebrando todo o arco, despedaçando toda a lança do inferno contra a nossa vida e a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, visita a nossa casa. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos forja, nos fortalece, Deus. Enche-nos do Espírito Santo. Renova dons espirituais da nossa vida, em nome de Jesus. Receba renovo, receba força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoada, seja fortalecida. Em nome de Jesus, seja animada pelo Espírito Santo. Receba força, receba ânimo, receba coragem, receba ousadia. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, e cremos no Senhor, Pai. E aguardamos a Tua próxima direção. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Meu café até esfriou. Meu Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia de vitória, tenham uma semana de vitória em nome de Jesus. E não se esqueçam. Se mantenham na posição. Não saiam da posição em nome de Jesus. Mês que vem, nós teremos o nosso novo propósito. Glória a Deus. Gente, onde nós vamos parar com esses propósitos, né? Eu não sei. Mas vamos fazendo. Mês que vem, mais um propósito para a honra e glória de Deus. E vai ser bênção. Estou com expectativa. E vocês que estão aqui e não fazem parte do nosso grupo, entra lá. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos para o nosso propósito. Vamos ter um tempo de alinhamento. Também quero mostrar para vocês que nunca viram o nosso planner bíblico. Vocês que nunca viram o nosso planner bíblico, tá aqui, ó. Nós temos um planner bíblico. Nosso guia de leitura, irmãs, que o Senhor nos entregou nesse ano. Ano que vem, teremos mais. Teremos uma nova edição do nosso planner bíblico, uma nova cor. Vai ter uns negócios diferentes. Tá lindo, tá maravilhoso. Já compartilhei até com algumas irmãs. E esse planner bíblico de 2026 tá no forninho. Então, olha, você que precisa de um planner bíblico para sua leitura de 2026, aguarde. Porque já mesmo vai estar disponível o nosso planner bíblico 2026 com coisas novas, tá? Com coisas novas, com coisas lindas. Gente, tá muito... Olha, tá ficando muito bonito, sou suspeita. Mas tá ficando lindo o nosso planner bíblico. A cor também tá linda. Tá uma cor muito bonita. Tá uma cor bem assim, postura, posição. Tá uma cor de posicionamento. E assim, vai ser maravilhoso. Então, em breve, nós teremos aí o lançamento, nós estamos chique, do nosso planner bíblico 2026. Eu sempre disponibilizo, né, antecipadamente. Então, lá para no mais tardar novembro, novembro, o nosso planner bíblico já estará aí disponível nas nossas plataformas. O mais tardar em novembro. Pode ser que esse mês ainda de outubro fique pronto. E aí, assim que ficar pronto, eu já vou logo colocar para correr, porque pra gente entrar janeiro já, né, daquele ritmo. Com o planner na mão, tudo bonitinho, certinho. E vai ser uma bênção. Minhas irmãs, tenham um dia vitorioso, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Que vocês tenham um dia de paz, de muita ministração do Espírito Santo ainda. Em nome de Jesus. Qualquer coisa me chama aí no privado. E vamos juntas pelo reino, avançando sempre, um exército de mulheres. Nós somos um exército de mulheres. Que essa palavra tenha comunicado ao coração de vocês. Em nome de Jesus. E para aquelas pessoas que irão assistir a live no YouTube, gravada, deixem um comentário, deixe seu nome, entre no nosso grupo e vamos juntas avançar em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, minhas irmãs, e até a próxima. Até a próxima. Quem sabe a próxima vai ser essa semana ainda, né? Não sei. Mas assim que Deus falar alguma coisa nova, eu já venho logo aqui, ó, dividir com vocês. Tem que partilhar o pão, né, minhas irmãs? Pelo amor de Deus. Beijo no coração de todas vocês e até a próxima. E para as irmãs do grupo, até já no grupo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Fiquem na paz do Senhor. Obrigada a todas que ficaram aqui comigo até agora. Ana Lu, Thalita, Deus abençoe vocês. Josi, Deus te abençoe. Monique, Deus te abençoe. Vocês são preciosas, moram no meu coração. Eu amo vocês. E vamos juntas pelo reino. Agora vamos lá tomar nosso cafezinho, né, irmãs? Beijo no coração de todas vocês.